Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos dando continuidade a essa série especial Céu ou Inferno. E o tema de hoje é Fé na Bíblia. Isso mesmo, esse é o tema que nós iremos estudar hoje. A definição bíblica de fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem, de acordo com Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé não é um mero sentimento, como muitas vezes é procurado na experiência espiritual. Os sentimentos são importantes, mas não podem ser determinantes. A fé é uma confiança baseada nas evidências do que é a verdade. E quando os sentimentos não estiverem presentes, a fé vai sustentar você. Através da fé, cremos nas promessas de Deus e nos aproximamos dele, não por quem somos, mas por quem ele é. O pecado é a independência da autoridade amorosa de Deus, por desconfiar de quem ele é e do que ele disse. A fé é o oposto, é voltar a confiar em quem ele é e no que ele disse para nos submetermos à autoridade amorosa de Deus. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos, ouvintes da Rádio Novo Tempo de Curitiba, assim como os nossos telespectadores que estão nos acompanhando também através do nosso canal no YouTube. É uma alegria estarmos com vocês nessa tarde de sábado para mais uma vez estudarmos a palavra. E hoje nós temos a alegria de ter conosco mais uma vez o nosso querido pastor Geraldo Belk. Seja bem-vindo, amigo. Dê o seu alô, mande os seus abraços para os nossos amigos que estão conectados conosco nessa tarde de sábado. Muito obrigado, pastor Denis, meu amigo querido, pelo convite, por me receber aqui. É uma alegria estar contigo e uma alegria maior ainda estar com os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Maravilha. Só relembrando, o pastor Geraldo, então, ele é o pastor sênior da Igreja do Portão e toda a região ali dessa comunidade e já está. Esse é qual ano, pastor? São 2 anos Tá completos ali. fechando 2 Isso. anos ali, né? Muito bem. Então, se você deseja conhecer a Igreja do Portão, se você deseja fazer uma visita, com certeza você será muito bem recebido ali. Será uma alegria ter você ali nos momentos de culto, nos momentos de adoração. Com certeza serão momentos muito especiais. Os cultos lá, quais os dias e horários mesmo, pastor? Nós temos o nosso encontro de sábado, às 9h30. Nós temos aos domingos, às 19h30. Lembrando que aos domingos nós temos, paralelo a esse encontro às 19h30, o culto das crianças. Então você Que que é legal. pai e quer ir ao culto, mas às vezes o filho não é a linguagem dele ali e tal, e é desmotivado, né, para isso, Uhum. então tem um culto específico para as crianças no domingo à noite. Enquanto os pais estão ali atendendo O culto dos o adultos. culto dos adultos, as crianças têm o culto deles. Nós temos o nosso encontro de oração às quartas, às 19h30, e para aqueles que às vezes são mais idosos ou têm alguma dificuldade de sair à noite, na quarta-feira, nós também temos um encontro de oração na quinta-feira, às 14 horas. Que legal. Então É tem uma boa alternativa. que benção. Então fica aí o convite para vocês que estão conosco, vocês sentirem o desejo, de visitar ali então a Igreja Adventista do Portão, né. Aproveitando o início aqui do nosso estudo de hoje, relembro você também, se você deseja receber gratuitamente a revista Céu e Inferno, que é a revista base do nosso estudo, dessa nova série, dessa nova temporada que nós estamos estudando, é só você enviar um WhatsApp aqui para a rádio, 996320468. Envie uma mensagem dizendo que você deseja receber essa revista. Ela é gratuita e vai chegar até a sua casa. E você vai poder acompanhar todas as lições, aquelas que nós já estudamos até agora,
e aquelas que nós ainda estudaremos. E se você deseja também fazer um estudo bíblico através do WhatsApp com a Esperança, você pode enviar também uma mensagem para a Esperança 12 98200 0062. Ali você vai ter um menu com diversos temas nas diversas áreas aonde você poderá estudar a palavra de Deus e aprofundar mais o seu conhecimento e o plano que Deus tem para a sua vida. Maravilha, nós vamos então agora orar e vamos iniciar então o estudo dessa tarde de sábado. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, poderoso és tu, grandioso tu és. Nesse momento nos colocamos na tua presença, conectados com o Senhor, conectados com os nossos amigos ouvintes, telespectadores da Rádio Novo Tempo de Curitiba, para estudarmos a tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, nos ilumine. Nos dê agora tudo aquilo que necessitamos para compreender a tua palavra e viver conforme a tua santa vontade. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor. Então, vamos adentrar ao estudo de hoje. É a quinta lição, né, dessa série. E o tema de hoje, como nós já dissemos na introdução, é fé na Bíblia. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é a base da vida do cristão? De acordo com a palavra de Deus, qual é a base da vida do cristão? A nossa lição traz um texto lá do Antigo Testamento do profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4. E o profeta é instado ali por Deus com as seguintes palavras: Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Uau! E esse texto depois é transportado lá para o Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, na Uhum. carta que ele escreveu aos Romanos, aos cristãos de Roma, no capítulo 1, no versículo 17, ele cita esta segunda parte de Abacuque 2,4: O justo viverá pela fé. E em Romanos esse tema da fé é um tema muito recorrente, muito presente no conteúdo de Paulo ali, nessa Uhum. carta. Então veja, é interessante que aqui em Abacuque, a palavra que nós traduzimos como fé é a palavra hebraica emuná. Uhum. E Paulo vai lá no Novo Testamento usar a palavra pistes. Uhum. Ambas são fé, mas elas também podem ser traduzidas como fidelidade. Uhum. Tanto emuná no Antigo Testamento quanto pistes no Novo. Uhum. Tanto que a minha versão da Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, em Abacuque 2,4 diz: O justo viverá pela sua Fidelidade. fidelidade. Mas não há nenhuma contradição nessa Uhum. tradução, porque uma vez que a fé é a base da vida cristã, a gente precisa questionar o que é a fé. Uhum. E a fé, em realidade, consiste em um relacionamento de fidelidade com Deus. Uhum. Então, essa é a base da experiência cristã, da vida cristã. Uhum. É uma vida que se relaciona com Deus diariamente e confia todo o viver aos cuidados de Deus, crendo na fidelidade dele e refletindo essa fidelidade dele na nossa própria vida. É interessante, pastor, porque quando nós estudamos sobre a fé, nós encontramos vários textos na palavra de Deus que falam Uhum. sobre fé, né? E eu creio que Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, é, é uma base muito sólida quando se trata desse tema. Claro. Aqui na introdução mesmo, nós citamos Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas lá no verso 6 também, fala que sem fé é impossível agradar a Agradar a Deus, né? Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, como você colocou, essa fé, ela provém de um relacionamento com Exato, Deus, né? A fé, ela não brota do nada, né? exato. E veja que
o autor de Hebreus, e aí nós cremos que foi Paulo, né, que escreveu, ele coloca: "É necessário que aquele que se aproxima de Deus", então primeiro ponto, Se aproxima. se aproximar de Deus. Segundo, crer que ele existe. Então aí tem um assentimento intelectual, mas não pode parar nisso, porque Tiago vai dizer que até os demônios creem Creio. e estremecem. Uhum. Então, na sequência, o terceiro ponto é que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam, ou seja, há uma relação. Uhum. Então você se aproxima, você crê intelectualmente, mas também há essa relação de saber que Deus é aquele que de fato se relaciona com você. Hum. Quando diz que ele é o recompensador, que ele dá o galardão, a gente não está falando aqui de uma teologia da prosperidade. Uhum. Porque, por exemplo, na oração, a maior bênção não é aquilo que a gente recebe, é a própria oração em si. Uhum. Então, na relação com Deus, a maior bênção não é o que pode vir dessa relação em termos materiais, mas é a própria relação em si que nos torna pessoas mais semelhantes ao nosso Deus. Maravilha, pastor. Vamos adiante aqui então no nosso estudo. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe também para que outras pessoas possam receber esse estudo e serem abençoadas também, assim como nós estamos sendo nessa tarde, né? A próxima pergunta é a seguinte: o que a fé promove em nossa vida? Ah, essa é uma pergunta fantástica. E o guia de estudos traz ali Romanos 5, versículo 1, que diz assim: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, nós temos dois elementos aí. Primeiro, que a fé funciona como aquela mão que se apodera do sacrifício que Cristo fez por nós. A justificação, ou seja, sermos declarados justos, ela é resultado da graça, não é mérito nosso. Cristo morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, então nós não merecemos. Agora, o elemento que se apropria dessa graça é a fé. Lembrando que a fé é esse relacionamento com Deus. Uhum. Então, quanto mais eu vou me relacionando com Deus, entendendo o seu amor, assimilando o seu amor na nossa vida, mais então eu vou aceitando o sacrifício de Cristo em meu lugar. E esse sacrifício de Cristo me livra da culpa do pecado. Também me livra do poder do pecado. E vai me livrar da presença do pecado no futuro, quando Cristo voltar. Uhum. E essa libertação da culpa e do poder do pecado produz em nós A paz. paz. Lembrando que no pensamento de Paulo, paz aí não é só a eirene do grego, mas é a shalom do Uhum. hebraico, que é um bem-estar integral. Uhum. Então, quando eu me relaciono de fato com Deus, isso é a fé, todas as áreas da minha vida vão ter um bem-estar integral. Isso reverbera até na nossa saúde física, Uhum. emocional, na minha área profissional, nos relacionamentos dentro de casa. Então, o principal benefício aqui é a paz. E Jesus ele disse, né: "Deixo-vos a A paz minha paz vos dou. Que e coisa fantástica, e né? não dou como o mundo a dar", né, Exato. porque muitas vezes nós buscamos uma paz, entre aspas, "mundana", e ao invés dela nos dar paz, ela nos traz mais angústia, mais Ou tristeza, ela cobra um preço, né? Você ou tem ela uma cobra. paz momentânea, que seria uma ausência de dificuldades, Uhum. uma paz circunstancial, Uhum. mas não é um estado de ser, um Uhum. estilo de vida. Uhum. A paz que provém da justificação pela fé, Uhum. ou pela graça mediante a fé, é um estilo de vida. Uhum. Então não é uma ausência de problemas, é como aquela música que o Novo Tom cantava: "Pode cair o mundo, estou em paz". Estou em paz. E é interessante, o que você colocou aí com relação à paz, né, e fazendo essa comparação com Shalom, né, Aham. podemos dizer que o Shalom hebraico, ele se aproxima muito do que a própria ciência, a própria saúde diz sobre, o estado perfeito, né, que é a homeostase, que Sim. é o equilíbrio perfeito no corpo. Então, ou seja,
não é a saúde não é apenas a ausência de doença, mas é todo o corpo estar em um equilíbrio perfeito, Isso. né. E no hebraico, o shalom ele tem esse propósito, né, É. paz. Então, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, Aham. né. Então essa é a essência do shalom ali, para o hebreu. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é essa busca ou melhor dizendo, é através da fé que nós vamos receber então essa paz, esse relacionamento com Deus, através daquilo que o pastor Geraldo colocou aqui muito, de uma forma muito clara, muito didática. Nós estudamos na lição passada sobre a justificação, pela fé, né, então agora nós estamos entrando profundamente sobre a fé na Bíblia, né. E a próxima pergunta é interessante também, porque a próxima pergunta vem falando sobre fé e obras. Aham. E a pergunta é exatamente essa: a fé, ela está em oposição às obras, de acordo com a palavra de Deus? É, tem uma ou outra pessoa que às vezes acha isso, e essa era uma discussão também nos tempos bíblicos, porque Paulo teve que tratar firmemente sobre a fé e sobre a graça, e Tiago, na sua carta, teve que tratar firmemente sobre a necessidade das obras. Então, tem que haver esse equilíbrio entre fé e obras. Tiago capítulo 2 versículo 17 diz assim: Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, está morta. E na sequência do argumento de Tiago, ele vai enfatizar que nós revelamos a nossa fé através das nossas obras. Então veja, se a fé é um tipo de relação com Deus, vamos trazer o exemplo para o nosso cotidiano aqui, talvez fique mais fácil de entender. Imagine num casamento a relação com o cônjuge. Então, eu declaro que amo esse cônjuge, eu estou em relação com ele. Mas diariamente eu maltrato o cônjuge, maltrato os filhos e maltrato os demais familiares do cônjuge. Então, veja, as minhas obras, nesse caso, estão em oposição à minha suposta fé, ao meu tipo de relação. Uhum. Então, é muito diferente quando alguém fala eu amo meu cônjuge e faz demonstrações. Veja, demonstrações, são obras Uhum. diárias desse amor, nos pequenos cuidados, nos pequenos detalhes. Alguém já disse que quanto mais se ama, menos livre se é, porque você quer sempre agradar o objeto do seu amor. Uhum. Então, as obras nesse sentido revelam o tipo de fé que nós temos e se nós a temos de fato. Eu lembro que logo que eu me tornei cristão, que o Espírito Santo me converteu, eu ouvi uma história que ela é real, daquele equilibrista, Jean-François Blondin. E ele colocava cordas entre 2 prédios e passava ali com uma bicicleta, equilibrando pratos e tal. E em uma das ocasiões ele perguntou à multidão: "Vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro?" E todos gritavam: "Sim, sim", e ele passava, tal. "Agora vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro com Um carrinho um de mão. carrinho de mão, uma padiola, tal?" E todo mundo: "Sim", e gritavam: "Blondin, Blondin". E aí ele passou, tal. E agora vocês acreditam que eu consigo passar com essa padiola e alguém dentro dela? E todo mundo: "Sim, sim". E aí ele pergunta: "Então quem é que entra aqui para eu passar?" E ninguém quis entrar, não é? Ninguém quis viver essa experiência. Exato. Então, às vezes, nós confundimos as coisas e achamos que as obras se opõem à fé. Hum. Na verdade, as obras são uma consequência dela e revelam. Então, se eu creio de fato em Deus, as minhas obras vão no mesmo sentido, revelando essa minha crença e essa minha confiança no dia a dia. Uhum. Fé é essa relação de fidelidade e confiança. E eu Uhum. só confio, pastor Denis, em quem eu conheço. Uhum. E eu só conheço de fato aquelas pessoas em quem eu invisto tempo para conviver. Uhum. Então, acho que é muito importante frisar isso para o nosso ouvinte. Fé é confiança.
eu só confio em quem eu conheço. Uhum. E eu só conheço as pessoas com quem eu convivo e o mesmo se aplica a Deus. Isso é muito interessante e a gente vai estudar um pouquinho mais aqui nas próximas perguntas, né, e como desenvolver essa fé, né, se a fé é um mero sentimento, mas essa questão de fé e obras, realmente existe, ah, uma visão, às vezes, equivocada, principalmente quando fala sobre a lei de Deus, Aham. né, porque alguns, ao olhar aqueles que guardam a lei de Deus, olham achando que os que guardam a lei de Deus para ser salvo por obras, Aham. né. Então existe uma diferença entre as obras da lei e as boas obras. Sim, existe. As obras da lei na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, são aquelas praticadas por quem quer ganhar a salvação pelos seus próprios esforços, o que a gente chama às vezes de legalismo. Uhum, Então, salvação pelas próprias obras. Então, pratico obras, são até interessantes, são bonitinhas, mas a gente tem que entender que qualquer ato de justiça nossa é como trapo de de imundícia, imundícia. conforme o profeta Isaías. Uhum, E a diferença entre essas obras da lei para ganhar a salvação e as boas obras que são o fruto dessa fé, dessa relação uhum, com Deus. Quanto mais eu tenho fé, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu aprofundo a minha amizade com Ele, mais a minha atitude no dia a dia, os meus atos diários vão ser harmoniosos com o caráter de Deus. uhum, E aí entra a questão da própria lei, porque a lei é uma expressão do caráter de Deus. uhum, Então, se eu estou me relacionando com ele, o caráter dele acaba sendo impresso no meu. E aí as minhas obras vão estar em harmonia com a expressão do caráter dele, que é a sua própria lei. uhum. Mas eu não cumpro a lei, não obedeço para ganhar a salvação. Pra Ela é ganhar a um salvação. resultado. A obediência vem sempre como um resultado. Que envolve a fé dentro do contexto da fidelidade. Exatamente. A palavra de Deus, ela também fala que pelos seus frutos o conhecereis, Exato. né. Então, eh, Tiago, quando ele aborda esse ponto, ele fala exatamente sobre esses frutos, né, que as obras como fruto, como resultado de uma fé genuína. Sim, Então, se eu não estou produzindo frutos, de boas obras, principalmente o fruto do espírito, exato. na verdade a minha fé não está sendo genuína, né. Exato. E talvez o melhor termômetro seja a lista de Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito: Uhum, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características, elas não são teóricas. e meros sentimentos. Exatamente. Elas são práticas Uhum, e elas são um princípio de vida. uhum, Eu não sei se já pode entrar na questão do sentimento, você vai uhum. me conduzindo aí, senão eu vou atropelando as perguntas aqui. Pode entrar. Então, é importante isso porque a gente vive numa época, a gente teve a era da razão, Uhum, o iluminismo, logo que acaba a Idade Média, a gente entra ali no iluminismo e vem todo um método científico, um racionalismo, e essa foi a chamada Idade Moderna. Quando a gente entra na época do chamado pós-modernismo, que é hoje nem sabe mais em que pé que a gente está, se é uhum, pós-modernismo, pós-pós-modernismo, o que que é. Mas essa época depois do modernismo, da era da razão, é marcada muito pelo sentimento. Então, se eu me sinto bem, está ok. Então o termômetro é o sentimento, mas a fé bíblica não é sentimento. uhum. Às vezes as pessoas procuram a gente assim: "Pastor, mas eu não estou sentindo Deus". Aham. E a fé é justamente aquilo que eu preciso quando eu não sinto. É o que Uhum, sobra. Então veja, o sentimento ele é muito relativo. Há um tempo atrás aí a gente teve que ir a um evento e para não pegar a estrada muito tarde,
a gente alugou uma casinha de Airbnb Uhum. e dormiu de um dia para o outro ali. A casinha muito bonitinha no anúncio e tal, mas quando Uhum. nós abrimos a casa, qual a nossa surpresa quando várias baratas estavam correndo assim, pelo chão, né, ligou a luz, abriu a porta, as baratas correndo. E as meninas, Você lembrou daquele filme Joe e as Baratas. Joe e as baratas, as minhas meninas arrepiaram com aquilo ali. Então, Aham. geralmente, o ser humano vê uma barata e se arrepia, mas isso não é fé. Uhum. Às vezes, a pessoa: "Ah, eu tenho fé quando eu estou num culto e eu me arrepio, né. Ah, estou cantando um louvor, eu me arrepio". Mas arrepio nas costas, os cabelos arrepiando, isso surge quando você vê uma barata, Uhum. ainda mais quando ela voa, né. Então não é. Outra coisa: "Ah, eu acho que eu tenho fé quando meu coração acelera, eu tô se", mas se você é parado numa blitz de trânsito, mesmo quando seu documento está tudo ok, você ainda fica meio ansioso ali, isso não é fé. Uhum. Ai, fé então é quando eu tenho uma experiência num culto e eu estou muito emotivo, eu choro, tal. Não, você pode também ver um filme E chorar. muito bem elaborado, o roteiro, os atores desempenharem suas partes muito bem e chorar. Uhum. Ou fé então é quando eu tenho uma sensação, não estou falando da paz de Romanos 5:1, Uhum. uma sensação de paz, de tranquilidade. Isso também não é fé, porque você pode pegar uma banheira, colocar umas velinhas em volta, colocar o Kennedy tocando saxofone ali Hum. e se sentir tranquilo. Então a fé é um princípio Uhum. baseado na minha decisão de relação com Deus. E quando eu não sinto nada, aí é que eu percebo de fato se eu tenho essa fé ou não, Uhum. porque não vai ser baseada nos meus sentimentos. Ah, eu li há um tempo atrás a história de uma menina judia, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ela fugiu do gueto de Varsóvia, na Polônia, conseguiu pular um muro, não sei como fez, e foi se esconder numa caverna que estava ali nas imediações do gueto. Só que ela estava desnutrida, maltrapilha, doente, a caverna era escura, úmida, gelada e ela veio a falecer. Quando os aliados invadiram a Polônia, eles fizeram uma varredura em volta do gueto de Varsóvia e eles encontraram o corpo dessa menina sem vida. E quando eles analisaram a caverna, eles acharam 3 frases escritas na parede da caverna, possivelmente por aquela jovem. A primeira frase dizia assim: "Eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando". Segunda frase: "Eu creio no amor, mesmo que eu não o sinta". E terceira frase dizia: "Eu creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio". Então, isso é fé. Quando eu posso não ter as minhas evidências perceptíveis, sensoriais, mas eu continuo exercendo a minha escolha de viver uma vida na direção dessa relação com Deus. Vou dar só mais um exemplo bíblico antes de Uhum. você puxar aí, que eu sei que sua mente está borbulhando aí. Lucas capítulo 5, a gente tem aquele episódio da pesca maravilhosa. Uhum. Jesus entra no barco de Pedro, pede para ele se afastar um pouquinho, e ele ensina as multidões, e depois os discípulos que estavam ali são ordenados por ele: lancem a rede de novo. As redes já tinham sido lavadas, ou seja, estavam prontas para guardar, porque eles tinham tentado a noite inteira e não tinham pescado nada. E Jesus diz: lancem as redes. E Pedro poderia ter argumentado assim: olha, mas não tem evidência nenhuma de que a gente vai pescar alguma coisa. Porque a gente tentou a noite inteira. E outra, eu sou pescador. O senhor que está dizendo para a gente lançar as redes, a profissão é carpinteiro. Ele entende talvez do barco até, mas não Uhum. de pesca. E outra, agora ele deixou a profissão dele para ser professor, para ser um rabi. Então, mas não é isso que Pedro diz. Pedro diz assim: nós tentamos a noite inteira, não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Uhum. Então, nosso tema de hoje é fé na palavra. Uhum. E a palavra é esse instrumento através do qual Deus se revela e que eu preciso me apegar a ela
para viver uma vida que o agrade pela fé. Uhum. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo quando não há evidências perceptíveis, sensoriais, sentimentais especialmente, Uhum. nós podemos ter fé, porque ela não é algo volúvel, ela é uma relação com aquele que não muda, com o eterno. Uau, pastor, isso é muito profundo, né? E para os nossos amigos, ouvintes, telespectadores nessa tarde de sábado, creio que para você também aqui, eu fiquei ouvindo aqui agora a explanação do pastor aqui e realmente assim a gente consegue compreender um pouco mais qual é a relevância, a importância, a necessidade da fé na nossa vida e como que nós podemos fazer para desenvolver essa fé. Nós vamos ver aqui na sequência um pouquinho mais sobre isso, né? Então, pastor, fechando esse tema da pergunta 4, então, de acordo com a palavra de Deus, a fé não é um mero sentimento, né? Não, Então, de maneira alguma. tanto Gálatas capítulo 5 verso 6, como 1 Coríntios 7:19, deixa muito claro que a fé verdadeira, ela é evidenciada, como você colocou, pelo amor, pelas boas obras, Isso, que resultam de um coração transformado. exato, E esse coração transformado envolve isso, um relacionamento com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. exato, Então não tem como a gente desenvolver a nossa fé se nós não nos relacionarmos com esse Deus e desenvolvermos uma experiência com esse Deus. Porque muitas vezes a gente ouve falando a questão de fé como confiança, como você colocou também, e como confiar em alguém que você não conhece. exato. Então, para eu confiar em alguém, eu preciso conhecer, e para eu conhecer, eu preciso me relacionar. Então, muitas pessoas que de repente estão nos ouvindo agora, pode dizer assim: "Ah, mas, eu acho que eu não tenho fé", ou "a minha fé é muito pequena", né. Aguarda um pouquinho aí que já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Uhum. como desenvolver a fé. Mas aproveitando esse momento, eu queria mais uma vez desafiar você a ser um anjo da esperança. Como vocês podem ver, hoje eu estou com a camiseta aqui, ó, Anjos da Esperança. Você já é um anjo da esperança? Você já tem colaborado para que a mensagem de amor e esperança, através da rede de comunicação Novo Tempo, alcance mais pessoas? Se você já é, Deus seja louvado pela sua vida. Mas se você ainda não é um anjo da esperança, mande uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp da rádio 996320468 dizendo: quero ser um anjo da esperança. E nós vamos te orientar como você pode ser um anjo da esperança também. Vamos adiante então aqui no nosso estudo, pastor. E a próxima pergunta é, é a questão da relação da fé com a santidade, Uhum. né? De acordo com a palavra de Deus, qual é essa relação da fé com a santidade? Muito bom. Então, nos 2 textos anteriores que você nos lembrou aqui, de Coríntios 7:19 e Gálatas 5, nós temos 2 palavrinhas no final ali. O primeiro texto de Gálatas, Paulo fala a fé que atua pelo amor. Uhum. E em Coríntios, Paulo vai falar da fé através da obediência. E em Levítico 20, verso 8, nós temos uma ordem de Deus. Eu vou ler aqui para os nossos ouvintes. Vou ler o 7 e o 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então a gente poderia ficar preso só na ordem, né? Consagrem-se, obedeçam, pratiquem. Mas o final desses 2 versos é o mais importante. Eu sou o Senhor que os santifica. Então, em última instância, não sou eu, como cristão, que me santifico, porque eu não tenho santificação em mim mesmo. É o Senhor quem me santifica. E a gente volta para o início, de novo. A fé é um relacionamento. Veja, agora, dia 5 de dezembro, Elisama e eu completamos 21 aninhos de matrimônio.
E nessas 2 décadas e 1 ano, a gente percebe o quanto eu assimilei alguns hábitos da Elisama, para bem ou para mal, e o quanto a coitadinha assimilou hábitos meus para bem ou para mal. Então, uma relação de matrimônio, de convívio diário, ela tem inevitavelmente uma influência. E aí a gente transporta isso agora para a questão da fé como relação de fidelidade com Deus. Quando a Bíblia vai chamar, a gente gosta de falar de espiritualidade, né? Mas a linguagem, por exemplo, do Antigo Testamento para isso é andar com Deus. Então, quanto mais eu ando com Deus e quanto mais constante, contínua é essa caminhada, mais parecido eu vou me tornando com Ele, Uhum, como num casamento. A ponto de nós termos o exemplo de Enoque, lá em Gênesis 5. uhum, Enoque andou com Deus e ninguém mais achou o Enoquezinho, porque Deus o tomou para si. Que uhum. coisa linda isso, né? Sim. Então, a santificação é eu ser cada vez mais diferente desse sistema que se opõe a Deus, que o Novo Testamento vai chamar de cosmos, o mundo. Não o mundo no dia a dia em si, não o mundo que Deus criou em si, mas o mundo como sistema que jaz no maligno, que se opõe a Deus. Uhum, Então, santificação é o ser cada vez mais diferente desse sistema, desse mundo, dessas crenças, dessas filosofias, dessas ideologias opostas à palavra, e ser cada vez mais parecido com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E aí nós entramos novamente no fruto do Espírito. Veja que o Espírito Santo é a pessoa da divindade responsável por amadurecer em nós o caráter de Jesus. uhum, Então, quanto mais eu andar em comunhão, mais eu vou demonstrar aquelas qualidades do fruto: uhum. alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a relação da santificação com a fé é a seguinte: a fé é essa meu relacionamento de amizade e intimidade profunda com Deus, é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E é essa relação que me traz a santificação, que é o crescer em conhecimento e em semelhança com Jesus Cristo, harmonizando a minha vida cada vez mais com a sua palavra. A justificação é totalmente pela graça. A santificação demanda um esforço, porque é o Senhor que nos santifica. Mas o meu esforço é todos os dias quebrar os meus joelhos calcificados pelo pecado, para que eles se dobrem na presença de Deus. É todos os dias forçar minha natureza pecaminosa a buscar a Deus em oração, Uhum. a estudar a sua palavra, a falar sobre Jesus, a levar todo pensamento cativo a Cristo, como Paulo recomenda. E essa fase da santificação, né, ou da santidade, dentro do processo salvífico, é a maior etapa da nossa vida, né? É, Porque a justificação ela pode acontecer de imediato, sim, né, em simultâneo, em um momento ali. Agora, a santificação, a palavra de Deus fala assim: aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la em tempo sim, oportuno. Ou seja, esse processo ele dura uma vida toda. sim, Mas, como você colocou muito bem, existe a ação divina nesse processo, e ela é a maior parte, sempre, em todos os processos na nossa vida, exato, mas existe o nosso desejo, o nosso querer de estar na presença, de se quebrantar e permitir o agir do Espírito Santo, né, em nossa vida, para que essa esse caráter, vamos dizer assim, possa ser moldado e transformado e voltar a ser a imagem e semelhança como era exato, na criação. exato. Maravilha! Estamos caminhando aqui para o final do nosso estudo dessa tarde de sábado. Se você não mandou ainda o seu alô, mande o seu oi pelo WhatsApp ou pelo chat do YouTube. Compartilhe conosco a sua experiência. Como que tem sido a sua experiência de fé com Deus e de fé na Bíblia, na palavra de Deus. Compartilhe conosco
para que nós possamos também eh, receber aí o seu testemunho e celebrarmos também aquilo que você tem vivido com Deus, a experiência que você tem tido com Ele. Nós vamos então agora para a última pergunta do estudo de hoje, e é exatamente essa, pastor. Uhum. Como desenvolver a fé? Eu até tenho aqui dentro da Bíblia Um grãozinho de mostarda, um você. pacotinho de grãozinho de mostarda. Você que está, apenas nos ouvindo, né, pelas ondas da rádio, você não consegue ver. Mas se você migrar agora para o canal do YouTube, você vai conseguir visualizar. Eu estou com um pacotinho aqui. Eu recebi de presente esse pacotinho, dos irmãos lá da igreja de Sengés, que pertence ali à região de Jaguariaíva. Sim. Um abraço carinhoso para os nossos irmãos de lá, estão nos ouvindo, nos acompanhando, porque eu comentei com eles em uma semana que eu estive lá, que eu tinha um pacotinho desse de grão de mostarda na minha Bíblia, mas em alguma igreja, em algum lugar, pregando sobre a fé, alguém quis ver de perto, mas esqueceu de devolver. Puxa vida, hein. E eu perdi meu pacotinho de grão de mostarda, porque eu tinha. Se eu não me engano, eu tinha ganhado de um amigo e ele tinha trazido lá das terras lá Aham. de Jerusalém, ali de Israel, né. E eu lembro que na época eu fiquei muito triste, e eu comentei lá em Sengés, né, e no final da semana que eu estive com eles, eles colocaram aqui, né, num pacotinho, eles escreveram assim: "Querido pastor, muito obrigado pelos ensinamentos. Essas sementes não são de Israel, são de Sengés, mas ambas são das mãos do Criador", Que né. legal. E Jesus, ele usa uma ilustração. Por isso que eu fiz questão de pegar, esse pacotinho aqui agora, para a última pergunta, exatamente porque Jesus ele fala assim: "Se tiverdes Fé do tamanho de um grão de mostarda. de um grão de mostarda". Então eu entendo nessa fala de Jesus que, pastor Geraldo, a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, porque ele fala: "Se tiver". Você fala para o monte: "Sai daqui, vai acular", e E ele ele vai. vai. Rapaz, eu nunca consegui até hoje falar para o monte: "Sai daqui", e ele foi. Então quer dizer que a nossa fé é menor que um grão de mostarda? Como que a gente desenvolve essa fé, pastor? Olha, essa talvez seja a cereja do bolo agora, né, é a pergunta da prática, né. Como desenvolver a fé? Então veja, eu gostei que você disse ali que a santificação é a maior parte da vida, né, a etapa maior. Eu gosto de comparar assim, a justificação é a matrícula no colégio, na série inicial, e a santificação vai Até o doutorado. até isso, que não é mole, viu. Então como desenvolver a fé? Eu não sei se o amigo ouvinte consegue lembrar de alguma amizade que ele iniciou em algum momento da vida. Eu lembro que eu era aluno do primeiro ano do ensino médio lá no Colégio Adventista de Porto Alegre, o CAPA. E eu sempre fui aquele aluno da primeira carteira, sabe? Muito certinho, anotar tudo. O professor espirrou, eu anotava também, tá? Caxias. Caxias. E o ano letivo tinha iniciado. Eu tinha ali talvez um mês ou 2, e numa das aulas ali, o vice-diretor apareceu à porta, bateu, abriu, interrompeu a aula do professor e introduziu para a sala um aluno novo. E ele viu um local vazio, uma carteira vazia, pediu licença ao professor, colocou aquele aluno ali na carteira vazia e, antes de se retirar, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: "Eu quero que você seja amigo desse novo aluno", e saiu da sala. E eu tomei aquilo como uma missão. Uhum. E como é que foi o processo? Eu tive que cumprimentar o rapaz, eu tive que iniciar uma conversa, e os dias foram passando e eu intencionalmente fui buscando estar mais perto dele, mais próximo. E a amizade foi estreitando, os vínculos foram se estreitando, a gente foi descobrindo coisas em comum, outras totalmente opostas, como os times de futebol, por exemplo.
Esse amigo era colorado, eu por tradição de família gremista, e aí as conversas eram boas, tal. E nós passamos os 3 anos do ensino médio com essa amizade, e até hoje nós temos amizade. Então ele está com os filhinhos dele, eu tenho as minhas filhas já, eu produzi antes, então já são mais Uhum. crescidinhas. Mas esse exercício de conhecer a pessoa, de propiciar momentos em que você conheça a pessoa, não é apenas a conversa clichê: "Oi, bom dia, tudo bem com você?", não. Uhum. É ir na casa do outro. Eu lembro que ele tinha uma casa de praia e levava a gurizada toda do ensino médio, e lá a gente fazia a miojada, e descobria o que cada um tinha medo e tal, e celebrava os momentos de alegria um dos outros. Então, eu desenvolvo a minha fé quando eu intencionalmente propicio momentos para estar com Deus. Momentos especiais do dia e também ao longo do dia não sair da presença dele. E dentro desses momentos especiais, eu preciso atentar para o texto que está na pergunta 6 aqui, Uhum. Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então o tema é fé na Bíblia. Esse livro é a voz de Deus para nós. Uhum. É a orientação divina para nós. Então ninguém pode reclamar que Deus está em silêncio enquanto sua Bíblia está fechada. Uhum. Agora, se eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, todos os dias, eu vou ter a voz dele para minha vida, eu vou ter a companhia dele. Então, a receita é velha, Uhum. pastor Denis. A oração e o estudo da palavra desenvolvem a minha fé nos momentos especiais. Uhum. Surgirão provações que também servirão para desenvolver minha fé, minha relação com Deus. Assim como num casamento, às vezes surgem crises no casamento e o casal sai mais fortalecido delas. Mas eu saio mais fortalecido das minhas crises espirituais se eu tiver a minha base de oração e de estudo da Bíblia. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui sobre oração. A gente tem muito essa mania de orar e falar o amém no final e ir embora. Eu lembro quando eu era gurizote lá em Porto Alegre, havia uma casa do lado do prédio em que eu morava, e a casa era uma casa meio colonial, uma alemã, Uhum. e toda a frente com cerca viva, assim, aquelas trepadeiras nos muros, tal. Uhum. E a gurizada do prédio passava ali em frente, tocava a campainha e saía correndo, porque diziam que era uma bruxa que morava ali, coitada da senhora. E eles tocavam a campainha e saíam correndo. Então, quando ela atendia, não tinha ninguém ali. A gente faz a mesma coisa com Deus na nossa oração. A gente fala, 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 diz amém no final e vai-se embora. Uhum. Toca a campainha e sai antes dele abrir a porta. Então, meu conselho para você melhorar sua amizade com Deus, especialmente na sua vida de oração, é: falou amém, não saia da presença dele ainda, fique ali. Talvez Deus já tenha uma resposta à sua oração naquele momento, já trazendo à sua lembrança uma frase, um hino, uma música, um texto da palavra. Uhum. Então, fique mais um tempinho ali no colo do Papai do Céu. Uhum. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, é pecado dormir, dormir no meio da oração? Uhum. Eu disse assim: olha, eu nunca disse para os meus filhos que eles estavam errados em dormir no meu colo. Então, se você, em alguns momentos, deitou para descansar e começou a conversar com Deus e dormiu no meio da oração, Uhum. fique em paz, você dormiu no colo do Pai. Uhum. Agora, claro, tem o seu momento de oração ali ajoelhado também, que lhe permita ficar desperto, né? E dormir na igreja, esse é um outro assunto. Olha, eu gosto de pensar assim: se o infeliz fez o esforço de ir lá, ele dormiu porque deve estar cansado, ou porque o infeliz do pastor pregou muito longo e cansativamente, que nós às vezes somos os culpados disso. Mas se o infeliz trabalhou longamente, está cansado a ponto de dormir na igreja, bom, pelo menos ele veio.
Dormiu na Ele casa do podia pai. ter dormido em casa, né? Podia Aham, ter ido direto para casa às vezes. aham. Paciência. O importante é que está buscando desenvolver a fé. Uhum, Então veja, oração, estudo da palavra, uhum, conversar sobre as coisas da eternidade desenvolve a nossa fé, uhum, porque a boa conversação edifica, a má conversação corrompe. uhum, Então, conversar sobre as coisas da eternidade, uhum, às vezes criar um diário ali sobre as experiências com Deus que você teve, uhum, fazer memoriais. Nesse dia aqui, Deus me livrou disso, Deus me ajudou nisso aqui. Nós temos uma memória muito fraca, né? uhum, Para as coisas boas, para as coisas ruins a gente sempre lembra. uhum. Então, há N maneiras, o guia de estudos aqui Traz vem aqui trazendo algumas, né? sobre os hábitos, as relações, Uhum, as histórias, o tempo que eu invisto uhum, e as experiências. uhum, Então, nós precisamos de fato investir. Talvez o cerne da questão aqui, Pastor Denis, uhum, seja investir tempo uhum, com Deus. uhum, E nós estamos numa época em que a rede social, o smartphone, ele veio para sugar nosso tempo, uhum, com nada. E é um tempo que nós poderíamos estar dedicando à comunhão com uhum. Deus, o Espírito Santo. Maravilha, pastor Geraldo. Mais uma vez quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, ter passado esse tempo conosco. Ai de mim se eu não atender um convite teu, viu? E é sempre um privilégio, ah, ter a sua companhia. As portas da rádio, os estúdios da rádio sempre estão abertos para você. Muito Você já tem obrigado. cadeira cativa. Concluindo o nosso estudo, então, nessa tarde, quais seriam aí as últimas palavras para os nossos amigos ouvintes, telespectadores, em cima desse tema? Olha, eu vou terminar com eu gosto muito de histórias e experiências, tá, então eu vou terminar com uma questão lá de casa. Nesse finalzinho de ano a gente tem a agenda muito apertada, né. E lá em casa eu tenho o hábito de ler para o meu filho de 7 anos antes dele dormir. Isso é bom, não só espiritualmente, mas desenvolve inteligência linguística, tá. 10 minutinhos de leitura faz milagres no cérebro de uma criança. E então eu tenho esse hábito de ler para ele, tal, 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 mas a agenda apertou muito esse final de ano com os compromissos, atende comissão, resolve isso, tal, eventos que você tem que estar presente. E teve uma semana em especial que eu passei 3 noites seguidas com compromissos mais tarde na noite e não cheguei a tempo. Ele já tinha dormido. E a minha esposa me relatou, assim, que nessas noites ele ia dormir choroso e no processo de dormência dele, ela o ouvia falando assim: "Meu papai, eu quero meu papai, eu quero meu papai". E isso me cortou o coração, claro, né. E assim que os compromissos voltaram a normalizar, eu voltei a ler para ele e tal. Mas eu acho que a atitude do meu pequeno William tem que ser a mesma nossa, todos os dias. Não é para mim o importante ali, claro, é a leitura para que ele se desenvolva, tal, mas para ele não é a leitura, é a presença do pai dele. Ele queria a presença do pai dele. Para ele não importava qual era o livro, para ele importava era ter o pai deitado ao lado dele, passando tempo com ele, um momento especial. Eu acho que esse tem que ser o nosso clamor diário: "Meu papai, meu papai". Estar clamando para que Deus esteja conosco todos os dias. E a verdade é que ele se dispõe todos os dias. A questão é se nós, como filhos, estamos dispostos a ter esse momento com ele diariamente, para que ele leia as histórias da eternidade para nós, para que ele conceda a presença confortadora dele e para que ele nos torne mais parecidos com o caráter dele. Amém. Deus seja louvado, né? Depois desse estudo, depois desse tempo juntos, aprendendo um pouco mais sobre a fé na Bíblia, é muito importante nós tomarmos decisões, nós fazermos escolhas,
Porque, afinal de contas, nós vimos até no contexto da fé que apenas a teoria não resolve o problema. Nós precisamos colocar em prática. E qual vai ser a sua decisão, querido amigo, querida amiga? No guia de estudo, tem uma sugestão de decisão e eu queria compartilhar com você. Decido ser intencional no fortalecimento da minha fé, permitindo que o Espírito Santo me molde por meio de hábitos, relacionamentos, ambientes, histórias, tempo e experiências da minha salvação. Se esse também é o seu desejo, se esse também é o seu desejo, eu quero convidar você a se unir conosco nesse momento de oração. Vou pedir para o pastor Geraldo elevar uma prece a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e nos ajudando a melhorar então a nossa comunhão com Deus, a nossa experiência com o eterno e assim crescermos na nossa fé. Pastor, por favor. Vamos orar então. Nosso maravilhoso Pai, a Ti todo o louvor e toda a glória, porque Tu és a majestade do universo e o nosso desejo é que o Senhor reine soberano também em nossa vida. Amém. Nós agradecemos pelo estudo de hoje, por Tua palavra viva e eficaz, e humildemente nos dispomos em Tua presença para sermos guiados pelo Espírito Santo, aprofundando a nossa experiência contigo, ampliando o nosso conhecimento da Tua palavra e estreitando a nossa amizade com o Senhor. Amém. Por favor, aceita-nos e ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, ou seja, a nossa relação de confiança e fidelidade com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Querido amigo, querida amiga, fica então um convite para o próximo sábado, às 15 horas, nós estarmos juntos mais uma vez no programa Na Palavra. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.